Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Quem vos fala é o pastor Luciano Brito. Todos os dias temos uma palavra de Deus aqui para a sua vida. Eu queria estar falando a um assunto muito urgente hoje, concernente o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente sabe que famílias, a gente sabe que pessoas ali estão em grande sofrimento. Eu vou mostrar aí um pedacinho dos vídeos, né, do que está acontecendo lá. Observe isso aí. Bom, irmãos, é de partir o coração a gente ver essas cenas. A gente sabe que a chuva veio, o rio subiu, transbordou e invadiu as cidades. Cidades estão desaparecendo debaixo da água. A gente vê tantas mortes, tantas perdas, a aflição, o pavor e o medo e o espanto tomou de conta de muitos. É lamentável tudo isso. Agora, eu confesso aos irmãos algo aqui, eu vou ser bem sincero. Talvez alguém possa me interpretar mal, não tem problema. Eu não fui levantado por Deus para poder falar o que as pessoas querem ouvir. Eu fui levantado por Deus para poder pregar a sua palavra e para poder estar trazendo uma advertência de alerta para o povo. Fui levantado por Deus não para poder falar o que eu quero falar, mas sim o que realmente tem que ser dito da parte de Deus. E não me interprete como uma pessoa que muitas vezes possa pensar: esse pastor não tem amor. Não, de maneira alguma. Quem fala a verdade revela o verdadeiro amor que tem pelas almas e pelas vidas. A gente sabe, irmãos, que essa cidade, esse estado do Rio Grande do Sul, se você conhecer alguém de lá, como já tive o privilégio, posso dizer assim, de conhecer alguns gaúchos, algumas pessoas dessa região, os poucos que eu conheci e o pouco que eu pude ver concernente o que passou para mim na época, é que é um país, é uma cidade, é um estado onde as pessoas são muito voltadas ao materialismo, são muito voltados ao material. E até esses próprios que eu conheci, eles eram muito voltados ao material, que foi uma empresa que eu trabalhei, e eles nos tratavam como qualquer pessoa, tipo assim, como se fosse, na verdade é doído, mas é isso, como se fosse um cachorro. Não dava importância e ligância para a gente, tratava a gente como que as pessoas miseráveis aos olhos dele. Então eu ficava observando aquilo e vendo aquela vaidade toda, vendo aquela soberba toda, e eu ficava pensando comigo que como é que pode pessoas desse jeito. Então eu pude ver que as pessoas do Sul, alguns, não vou generalizar, alguns não suportavam nem ouvir falar de Deus, nem ouvir. Se você for falar de Deus, eles não tem uns que não suportam nem ouvir, já te corta, para que não quer saber. Também não vou generalizar, porque aonde eu moro aqui, a gente prega, a gente vê também que essas mesmas coisas acontecem, só que a frequência é muito menos do que aquele pessoal que tem uma certa condição. Então muitos não entendem às vezes porque Deus permite eu ouvir mensagem de pessoas falando, e não só uma pessoa, mas várias pessoas falando, mas cadê o amor de Deus? Por que Deus permite tanta dor, tanto sofrimento? Irmãos, eu quero estar contextualizando a Bíblia contigo. Eu te peço que você não venha sair daqui. Toda vez que uma cidade, toda vez que um povo, eles é muito voltado ao egocêntrico, o eu faço, eu tenho, eu não preciso de ninguém, Deus ele trata com este povo. Deus ele trata com essa nação. Deus trata com essa cidade. Observe que tudo que está acontecendo hoje ali
é uma permissão de Deus, é um tratamento de Deus. A minha oração pelo povo do Sul não é que eles venham ficar revoltados com Deus por tudo que aconteceu, é que eles venham se arrepender e vir um arrependimento no coração deles, de entender que Deus é um Deus de amor, mas que Deus também é um Deus que é fogo consumidor, que Deus é um Deus que nos dá oportunidade, mas é um Deus também que muitas das vezes cria situações para poder chamar a nossa atenção. Eu estou em oração com a minha família, eu estou em oração com a igreja, para que Deus venha trazer refrigério, para que Deus venha trazer consolo, para que Deus venha enviar recursos para eles. Mas a minha oração principal não é simplesmente pelo recurso, pelo refrigério e pelo alívio na alma deles. A minha principal oração é para que Deus venha trazer ao coração deles ao arrependimento e que eles venham se voltar para Deus e entender que tudo aquilo que a gente luta em conquistar, em ter, em trabalhar para poder conquistar o carro do ano, para poder conquistar a casona, a mansão, isso tudo é vaidade. O que é primordial, você pode ter tudo isso, mas tendo Deus como centro da sua vida, e que essas vaidades não venham estar acima de Deus sobre a sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus, para que eu volte a falar sobre esse assunto, no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 18, eu vou estar contextualizando, porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não pode comparar com a glória que nos há de ser revelada. Ou seja, aqui Paulo está dizendo a esta carta e a nós, que foi para aqueles dias e também para os nossos dias de hoje, ele está dizendo que as aflições que a gente sofre, as perseguições, a dor, a perda, não está comparado tamanha glória que vamos receber naquele grande dia que está revelado para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que estão em tua presença. Então nós somos afligidos, só que nós reconhecemos o Deus que nós servimos. E quantos que às vezes, em momentos de bonança, em momentos de regalias, não lembra de Deus, não lembra do seu Criador, não lembra da palavra de Deus, despreza a palavra, despreza aquele que prega o Evangelho, só vê os defeitos da igreja, para poder criticar, para poder apontar, para poder julgar, para poder condenar a igreja, e não vê o que a igreja faz, que é pregar a palavra de salvação. Então veja bem que nós somos afligidos. Se hoje pessoas pelo mundo estão sendo afligidas, não fica pensando que o servo de Deus também não passa por aflição que a gente passa. Só que nós temos o consolo, o refrigério em saber que tudo que a gente passa é momentâneo e é passageiro, e a gente vamos estar um dia a qual vai ser nos revelado a glória de Deus, que é a eternidade. Vamos continuar lendo a palavra. Vamos pular para o versículo de 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, e não por sua vontade, mas por causa do que sujeitou. Por causa do que sujeitou. Veja bem que versículo forte, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que se sujeitou. As pessoas estão sujeitando ao sistema, sujeitando às vaidades deste mundo, sujeitando à ambição deste mundo, sujeitando às coisas momentâneas e passageiras, e não estão dando ouvido à voz do Senhor, não estão dando ouvido à palavra do Senhor. Aí vamos lá, versículo 20. Versículo 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Você vê que os mesmos que se sujeitou à vaidade, à luxúria, à ambição, ao materialismo, ao material, ao ter, ao conquistar, a soberba entrou, nariz empinado, se sente melhor do que os outros. Esses mesmos, Deus permite a aflição vir, Deus permite a dor vir, Deus permite a perda vir, para que venha vir uma libertação sobre eles e para que venha revelar a glória de Deus aos filhos do Senhor. Irmão, Jesus está voltando, assim como naquele tempo que o povo de Israel pecava contra Deus, dava as costas para Deus e Deus o entregava nas mãos dos seus inimigos. Deus permitia vir um castigo sobre eles para que eles viessem abrir a visão espiritual, para que viessem se voltar para Deus. Hoje Deus está permitindo seus sinais por meio da natureza. A Bíblia diz que a natureza está gemendo como se fosse dar com dor de parto. A natureza está gemendo, a natureza está dando seus sinais. Aí Deus permite uma chuva vir, o nível do rio subir, transbordar, a ponte não suportar, sair arrastando tudo que vem pela frente, derrubando casas, arrastando carros, destruindo tudo que passa pela frente, para o povo poder se voltar para Deus, porque tudo aquilo que as pessoas conquistam fora da direção de Deus, sem estar prestando culto, louvor e adoração a Deus, está priorizando o bem material dessa terra, porque para muitos o Deus deles é o dinheiro, para muitos o Deus deles é o bem materiais, das costas para Deus. Aí Deus permite, como tem acontecido na China, como tem acontecido em Dubai, irmãos, Deus permite vir essas catástrofes sobre essa terra, sobre esses lugares, para as pessoas poderem cair a ficha, para as pessoas poderem acordar e as pessoas se dar por conta que nós é pó, que nós é cinza, que nós não é nada sem Deus, que nós só é alguma coisa por causa de Deus. Aí vamos continuar contextualizando. Versículo de número 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação de Deus está gemendo, a natureza está gemendo, o povo está gemendo, o povo está sentindo o pesar da justiça de Deus, o povo está sentindo o pesar no fundo, irmãos. Bate aquele sentimento de arrependimento, de olhar tudo em sua volta destruído e às vezes que teve a oportunidade de adorar, de ouvir a palavra, de se render à vontade de Deus, deu as costas, aí Deus vem e Deus permite a natureza ser abalada. Se eu for trazer versículos aqui da palavra de Deus que fala sobre tudo que está acontecendo de sinais, de maremotos, de terremoto, de rios que estão transbordando, de cidades que estão sendo alargadas, tudo isso são sinais do fim dos tempos. São sinais da vinda de Cristo, irmãos. Está aumentando cada vez mais esses fenômenos naturais, está aumentando cada dia mais. Deus está se revelando por meio de sinais. Só que muitos estão cegos, não estão vendo. Muitos aí não estão nem aí. Você viu aí recentemente o show da Madonna que teve aqui no Brasil, que gastou não sei quantos milhões, enquanto tem gente passando fome, enquanto tem cidades sendo destruída, enquanto tem pessoas pedindo esmola, o governo está gastando milhões com uma pessoa que veio no Brasil para poder profanar, para poder expor a sensualidade. Irmão, se eu for colocar cenas aqui do show da Madonna, a imoralidade sexual, a provocação, irmão, pior do que a cidade de Sodoma e Gomorra, junto ela, junto aquele Pablo Vittal, junto aquela Anitta, e ali começou a fazer cenas obscenas de sensualidades, de sexo em cima ali daquele palco de show, ao vivo, irmãos.
mostrando ali cenas de masturbação, se masturbando, pessoas vindo se masturbando ela, com a mão na parte íntima dela, as duas ali sentadas. Isso é pesado, é o que está acontecendo, e o povo bate palma para isso. Não vou generalizar, porque tem gente que abomina essas coisas como eu. Aí tá lá, ó, o canal tá arriscado aqui, eu falar isso aqui tá arriscado meu canal sair fora do ar, que eu já recebi 2 ameaças de meu canal ser cancelado, as coisas que eu tenho falado aqui. Mas escute isso aqui, irmãos. A profanação, sexo oral, ao vivo, ela está lá, o outro chega por detrás. Olha a profanação. Mais de 1,5 milhão de pessoas lá, assistindo e vendo aquilo. Pagou para poder entrar. Aí quando alguém oferta 10 reais, 100 reais na obra, vem alguém falar alguma coisa. Vem alguém querer meter o pau na igreja, falar que ofertou isso, que porque é dizimista. Aí vai em um show desse aí, paga não sei quanto para poder ver a profanação, para poder ver uma verdadeira Sodoma e Gomorra agindo ali. Cenas, homens ali, uma fila de homens, as duas sentadas, e eles vindo praticando a prática de sexo oral ali nelas ali, uma profanação. Olha o que está acontecendo. O mundo está batendo palma para esses enganos, para essas profanações, shows satânicos, ação diabólicas. Mas a Bíblia diz que o Deus desse século, os deuses desse século, os demônios desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Olha para a profanação no mundo, pessoas morrendo, pessoas passando fome, e a gente vê aí o que está acontecendo, irmãos. O que está acontecendo, incitando o povo a viver a imoralidade, incitando o povo. Aí alguém fala bem assim, mas a Madonna doou mais de 10 milhões lá para o Rio Grande do Sul. Uai, ela ganha dinheiro que está rasgando dinheiro. Um show dela que vem aqui não sei quantos milhões, ganha dinheiro que nem água. Uma caridade não vai justificar a profanação e a influência da pornografia, da sensualidade, as coisas levianas que foram profanadas lá. É a gente, quando vê a ira de Deus se derramando em certos lugares, muitos não vê como a ira de Deus. Aí muitos falam, mas Deus, cadê o Deus de amor? Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus é justo, mas Deus também é justiça. O pecado tem chegado às narinas tem cheirado mal às narinas de Deus. As pessoas dão as costas para Deus. Olha o que a Bíblia diz. A criação está gemendo juntamente com as dores de parto até agora. Olha o que está acontecendo, irmãos. Aí vai dizer bem aqui, ó, nós podemos correr para o final. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quem tem o Espírito Santo de Deus, irmão, está gemendo. Quem tem o Espírito Santo de Deus está orando para poder ver um arrependimento no coração deste povo. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quando vem essas coisas ruins sobre as cidades, sobre os países, quem tem o Espírito Santo de Deus está orando para que venha ver um arrependimento no coração deles, para que eles venham se arrepender, para que eles venham se voltar para Deus. Não que eles venham se revoltar contra Deus. Israel entendia o recado de Deus. Quando Israel é entregue nas mãos dos midianitas, ou dos amalequitas, ou na mão dos seus inimigos, quando as coisas ruins aconteciam no meio do povo de Israel, eles não se revoltavam contra Deus, não. Eles entendiam o recado de Deus e eles se voltavam para Deus em arrependimento, em pranto, em choro, se prostrava diante de Deus. Sabe o que Deus quer de toda a nação? Deus quer arrependimento. Deus quer que o povo renuncie às suas luxúrias, renuncie às suas próprias vontades, renuncie às suas vaidades, renuncie à soberba, à altivez e se volte para Deus. Se volte para Deus.
O amor de Deus é revelado o tempo todo e às vezes até através da dor. Deus está revelando o seu amor. Às vezes através da perda, Deus está revelando o seu amor para as pessoas, dando a oportunidade para o povo. Se volta para mim, se volta para Deus. Mas muitos não querem abrir os olhos para isso, irmão. Prefere ficar dizendo aí, por que Deus permite tudo isso? Cadê o Deus de amor? Cadê o Deus que Deus permite tudo isso mesmo? É para poder chamar a atenção dos incrédulos. É para poder chamar a atenção daqueles que, porque tem uma vida estável financeiramente e pensa que não precisa de ninguém, que não precisa de Deus, que não precisa de nada, que tem feito o seu dinheiro o seu ídolo, que tem feito o seu dinheiro o seu Deus. Aí Deus permite a perda material para eles poderem saber que isso não é nada. Para eles poderem saber que hoje você pode trabalhar, pode dar a sua vida, o seu suor, o teu sangue, você comprar casa, você comprar carrão do ano, você ter conta recheada no banco, e pensa que não, uma enxurrada vem e leva tudo. E tem muito, escute isso aqui, tem muito mais coisa para poder acontecer pela frente. O Brasil tem zombado de Deus. Muitos no Brasil têm zombado de Deus, muitos têm escarnecido de Deus, muitos têm zombado de Deus, e Deus não se deixa se escarnecer, e de Deus ninguém zomba. Uma hora a prestação de conta chega, uma hora as pessoas vão gritar por socorro e vão dizer: Deus nos perdoa, porque pecamos contra o Senhor, porque pecamos contra o Senhor, nos perdoa. Aí vem a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos teus maus caminhos, buscar a face do Senhor, se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os vossos pecados e eu vou sarar a vossa terra. Quer ser curado? Quer ser sarado? Tem que se humilhar, tem que orar, tem que buscar a face de Deus e tem que se arrepender dos teus pecados. Muitos não têm se arrependido dos teus pecados, muitos têm profanado o nome de Deus, têm escarnecido o nome de Deus. A prestação de conta está chegando, irmãos. Deus não vai deixar passar em limpo, não. A gente chora por dentro. Hoje de manhã, mas a minha esposa chorou, orando pelo povo do Sul, chorando a perda deles, pelo que está acontecendo, que nós é ser humano, mas nós está orando e pedindo Deus que venha vir arrependimento no coração deles, que o mundo em volta que está assistindo tudo isso venha vir arrependimento no coração deles, e que eles possam pensar: sabe o quê? Hoje foi essa cidade que foi inundada, mas amanhã pode ser a nossa cidade, então eu vou se voltar para Deus, vou se arrepender, vou pedir perdão para Deus dos meus pecados, vou se voltar para Deus, porque, irmãos, é de uma hora para outra, a enxurrada vem, pode levar nossas casas, pode levar os nossos filhos, pode levar, irmãos, e pode vir, pode levar tudo. E aí, como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está a nossa vida? A Bíblia fala, sabe o que? Eu vou voltar a falar desse assunto aqui de novo, irmão. Eu tenho que voltar a falar desse assunto aqui de novo, que eu tenho que citar outras passagens bíblicas aqui. A Bíblia fala de um homem que vai dizer bem assim: no seu deleite, eu vou derrubar vou derrubar os meus celeiros e vou construir grandes depósitos e vou fazer grandes reservas, e a minha alma vai ficar farda, dizendo: eu tenho muitos bens, eu tenho muita riqueza, eu tenho muitos bens materiais. Aí entra com a repreensão de Deus, dizendo: louco, ainda esta noite eu vou pedir a tua alma e o que você tem para poder oferecer para mim. Louco, Deus chama de louco esses que só pensam nos bens materiais. O apóstolo Paulo vai dizer, sabe o quê? O apóstolo Paulo vai dizer bem assim: miserável é todo homem que só espera nesta vida, é aquele que só pensa nessa vida, em acumular tesouros, em acumular riquezas nessa terra. Recentemente, um tempo atrás, eu conheci uma família que morava aqui, que foi embora para
para o sul e falou assim: pastor, aqui o negócio é bom, o negócio aqui tem emprego, o negócio aqui é prosperidade, o negócio aqui a gente prospera, o negócio aqui a gente vai crescer. Irmãos, mas a nossa vida não é só riqueza, prosperidade, não. Não é só isso, não. Tem muita gente só pensando na riqueza, só pensando no bem material. Isso tudo vai ficar aí, isso aí vai ser consumido do dia para a noite. Aonde estiver o teu coração, ali vai estar o teu tesouro. Eu prefiro não ter nada, mas ser rico em Cristo Jesus, do que ter tudo nessa terra e perder a minha salvação e passar uma vida na condenação eterna. É tempo da gente se voltar para Deus. O apóstolo Paulo chamou de miserável todos os homens que só esperam o Senhor nessa vida. Jesus chamou aquele que está acumulando bens e riquezas nessa terra de louco. Que possamos refletir nessa palavra, irmãos, e que possamos orar para que os países que Deus está permitindo ver algumas catástrofes, e aqui no Brasil também, e em países em nossas voltas, para que nós possamos orar para que venha de um arrependimento no coração deles e se voltar para Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.